Meu nome é Helena, e esta é a noite que mudaria minha vida para sempre. A tempestade desabava sobre Porto Alegre como se o céu estivesse em fúria. Raios cortavam o horizonte, iluminando por breves instantes as ruas desertas. O vento uivava entre os prédios da Cidade Baixa, sibilando pelos vãos das janelas como lamentos esquecidos. A chuva castigava o vidro da sala, criando um padrão caótico de gotas deslizando, distorcendo a vista da rua. Então, eu o vi. Ele estava do outro lado da rua, parado sob a chuva. Seu corpo era uma silhueta escura contra as lâmpadas esmaecidas da rua úmida. Não segurava guarda-chuva, não tentava se proteger da tempestade. Apenas observava. Minhas mãos gelaram ao redor da xícara de chá que eu segurava. Respirei fundo e fechei as cortinas com um movimento brusco. Não é nada, disse a mim mesma. Talvez fosse um morador esperando um táxi, um transeunte perdido. Tudo explicável, certo? Subi para o quarto e tentei ignorar a sensação incômoda de estar sendo observada. O relógio ao lado da cama marcava 23h27. Do lado de fora, os trovões ribombavam sem piedade. Mas então, algo me fez gelar de novo. Um silêncio mais profundo do que a própria tempestade se instalou. O som da chuva ainda estava lá, mas abafado, como se o tempo ao redor da casa tivesse parado. Meu peito apertou com uma inquietação sem nome. Um instinto primal gritou dentro de mim. Levantei-me com cuidado e espreitei pela fresta da cortina. Ele não estava mais lá. Soltei um suspiro, tentando rir de minha própria paranoia. Mas assim que outro raio rasgou o céu, meu coração disparou como um tambor descompassado. Ele estava na calçada do meu lado da rua, muito mais perto agora. A respiração falhou em minha garganta. Sua postura era a mesma, imóvel, os ombros ligeiramente caídos, como se sua presença ali fosse um peso que o mundo não deveria carregar. Não conseguia ver seu rosto sob o capuz escuro, mas sabia que estava me encarando. Me afastei bruscamente da janela, sentindo o frio tomando meu corpo. Peguei o celular. Nenhum sinal de redes móveis. Eu não podia chamar a polícia. A tempestade ficava ainda mais intensa e engoli em seco, tentando pensar racionalmente. Ele não pode entrar. Repeti para mim mesma. Mas mesmo essa certeza era instável. Sons vieram do andar de baixo, como se a madeira antiga rangisse sob passos cuidadosos. No mesmo instante, meu corpo congelou. A porta estava trancada. Como alguém teria entrado? Cada músculo do meu corpo gritava para que eu ficasse parada. Mas de alguma forma, minhas pernas me levaram até o corredor. O reflexo do velho espelho ao lado da escada me mostrou algo que não estava preparado para ver. Atrás de mim, na penumbra do corredor, um vulto escuro surgiu. Soltei um grito e me virei instantaneamente, mas nada estava lá. O som de algo arranhando o vidro da sala ecoou pela casa, como unhas ásperas deslizando lentamente pela superfície. Apavorada, me aproximei com cuidado e, com um relance rápido, puxei a cortina. Ele estava ali, do outro lado da janela, tão perto que pude ver a pele anormalmente pálida sob o capuz. Seus olhos eram fundos, vazios, como se dentro deles houvesse um abismo que devorava a própria luz. Mas o pior de tudo, ele sorria, uma boca distorcida, um sorriso impossível de tão largo, como se a própria pele não fosse suficiente para contê-lo. Me afastei, sentindo o desespero me dominar. Cada raio iluminava a casa como um flash de pesadelo, me mostrando sombras onde antes não havia nada. A eletricidade piscou e, por um segundo desesperador, tudo mergulhou na escuridão. Quando a luz voltou, ele não estava mais lá. O silêncio continuava absoluto. A tempestade, a cidade lá fora, tudo parecia distante, como se eu estivesse isolada em um mundo onde o tempo era um erro grotesco. Então,
Ouvi uma última coisa. Na cozinha, atrás de mim. Um sussurro, quase um riso, leve, arrastado, bem perto do meu ouvido. Eu entrei. Na manhã seguinte, os vizinhos notariam minha casa completamente fechada. As luzes ainda estavam acesas, a porta trancada por dentro. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de violência. Mas ninguém nunca mais me viu. Somente os vizinhos mais velhos, moradores antigos da região, se lembrariam de histórias parecidas, contadas há décadas, sobre noites chuvosas em Porto Alegre. Sobre a sombra que observa, sobre aquele que sorri no escuro e espera. Meu nome é Ricardo. Sou operador do Serviço 190 da Polícia Militar de Pernambuco há 7 anos. Já ouvi de tudo nesse trabalho. Chamadas de pânico, trotes infantis, ameaças veladas e até confissões de crimes. Mas nada me preparou para aquela noite. Uma tempestade varria Recife com rajadas violentas de vento e a iluminação pública piscava, dando à cidade um ar ainda mais fantasmagórico. E então, o telefone tocou. Atendi com a voz firme de sempre. Emergência, qual a sua ocorrência? Por alguns segundos, só ouvi a respiração arfante de alguém do outro lado da linha. Depois, um sussurro quase ininteligível. Ela entrou na minha casa. Minha garganta secou. Pela voz parecia um homem idoso. O barulho da tempestade interferia na ligação. E precisei apertar o fone contra o ouvido. Senhor, acalme-se. Quem entrou? Você está ferido? O silêncio veio como resposta, seguido de uma única frase, agora distorcida por uma estática sinistra. Ela está aqui. E então, a ligação caiu. Meu coração disparou. Rapidamente tentei rastrear o número, torcendo para que o sistema conseguisse localizar a origem da chamada. O endereço apareceu na tela e um calafrio percorreu minha espinha. Rua do Amparo, 287, Olinda. Parei por um momento. Eu conhecia aquele lugar. Era uma casa abandonada, envolta em histórias de aparições e tragédias, uma das muitas relíquias coloniais deixadas ao tempo no sítio histórico de Olinda. Antigos registros diziam que ali, nos anos 80, um homem e sua filha desapareceram sem deixar rastros. O caso nunca foi solucionado. O protocolo dizia que eu deveria enviar uma viatura, e foi o que fiz. Mas a tempestade estava forte, e o rádio comunicou que as ruas alagadas dificultariam o deslocamento. Algo dentro de mim disse que não podia esperar. Contra todas as normas, peguei minha jaqueta e fui eu mesmo até lá. A casa da Rua do Amparo. Cheguei ao endereço pouco antes da meia-noite. A velha casa estava exatamente como me lembrava. Janelas quebradas, portão enferrujado e uma aura de abandono que parecia engolir qualquer vestígio do tempo presente. Mas havia algo de errado. A porta da frente estava entreaberta e luzes estavam acesas. Aquilo não fazia sentido. Não havia eletricidade ali há anos. Engoli em seco e saquei a lanterna que sempre carrego no carro. Ao entrar, senti um cheiro forte de mofo e madeira apodrecida. O piso rangia com cada passo meu, como se a casa estivesse se contorcendo sob minha presença. Polícia! Tem alguém aqui? O eco da minha própria voz foi minha única resposta. Caminhando lentamente, entrei na sala. Os móveis embolorados ainda estavam ali, cobertos de poeira e lembranças de uma época esquecida. E foi então que vi, no chão, bem à minha frente, pegadas molhadas, como se alguém tivesse passado ali momentos antes. A tensão subiu à minha garganta. Cautelosamente, segui as pegadas. Elas levavam a uma escada estreita que subia até os quartos no segundo andar. Subi devagar,
sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. No topo da escada, uma porta entreaberta rangia com o vento. Minha lanterna iluminou o interior e meu coração quase parou. No chão, um telefone antigo estava fora do gancho, ainda balançando levemente. Impossível, murmurei. Eu sabia que não havia energia naquela casa. Era impossível um telefone funcionar ali. E mesmo assim, eu via o aparelho piscando como se uma chamada recente tivesse sido feita. De repente, um barulho atrás de mim. Me virei instintivamente, apontando a lanterna para o corredor escuro. Silêncio absoluto. Então, um sussurro delicado ecoou nas paredes úmidas do quarto. Ela está aqui. Meu sangue gelou. A voz era a mesma da ligação, mas o que me fez correr, o que fez minha razão gritar para que eu fugisse dali, foi algo que percebi tarde demais. O eco da voz não vinha de um rádio, não vinha de um telefone, vinha de dentro do quarto. Corri. Desci as escadas de 2 em 2 degraus, quase tropeçando, e saí da casa arfando. Meu coração batia tão forte que mal consegui respirar. Quando olhei para trás, tentando entender o que havia acabado de acontecer, a casa estava novamente escura, abandonada como sempre fora, como se nunca houvesse luz alguma. Mas algo lá dentro ainda me observava. Eu podia sentir ecos do passado. Naquela noite, voltei ao posto sem relatar nada. Quem acreditaria? No dia seguinte, procurei antigos registros sobre a casa. Foi então que li um detalhe que me fez questionar tudo. O dono original da residência desaparecida nos anos 80 se chamava Julião Mendes. Ele morava ali com sua única filha, que se chamava Cecília. O apelido dela, segundo os registros escolares, Cilinha, o mesmo nome que, anos atrás, uma velha moradora da região havia contado que ouvia ser sussurrado pelo vento sempre que passava pela casa. Eu nunca mais voltei lá, mas, até hoje, às vezes sonho com a tempestade daquela noite, com o telefone fora do gancho, com as pegadas molhadas e com a voz sussurrante que naquele instante chamou pelo meu nome poucos instantes antes de eu sair da casa. Chico, mas ninguém nunca me chamava assim, até aquela noite. Meu nome é Vicente, fotojornalista de um jornal famoso no Rio Grande do Sul. Há mais de uma década, cubro tragédias, desastres e conflitos urbanos. Já vi de tudo: desabamentos, incêndios, corpos retirados de escombros. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei naquela casa no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A tempestade da noite anterior foi devastadora. Os meteorologistas alertavam há dias, mas ninguém esperava um dilúvio tão agressivo. O rio Gravataí transbordou, arrasando ruas, arrastando carros e invadindo casas com a força impiedosa da natureza. No começo da manhã, fui escalado para registrar os estragos. As ruas estavam cobertas por lama espessa, móveis destruídos espalhados como esqueletos de uma cidade engolida pela água. O cheiro era insuportável, um misto de madeira podre, esgoto e umidade. Caminhei pelo bairro capturando imagens de moradores tentando resgatar pertences, mas uma casa específica chamou minha atenção. Era uma construção antiga, de madeira escura, parcialmente tombada pela força da correnteza. O número na frente estava encoberto de lama, as janelas quebradas. O aspecto fantasmagórico contrastava com as casas vizinhas, como se aquela moradia já estivesse condenada muito antes da tempestade. Entrei com dificuldade, o assoalho rangendo sob meus pés úmidos. O ar ali dentro era pesado, úmido, impregnado com um cheiro ainda pior do lado de fora. O flash da minha câmera iluminou o ambiente devastado. Móveis alagados, objetos espalhados, marcas escuras nas paredes.
Foi quando notei algo inquietante. Marcas de mãos. Eram dezenas delas, espalhadas pelas paredes do corredor, nas portas, até no teto. Como se alguém, ou várias pessoas, tivessem tentado sair desesperadamente dali, raspando os dedos enlameados contra a madeira. Meu estômago se revirou. Algo estava errado, muito errado. Um som súbito quebrou o silêncio. Toques ritmados, abafados, vindos de cima. Senti um arrepio subindo pela espinha. Estava sozinho, não estava? Girei lentamente, analisando o ambiente através da lente da câmera. O bater continuava, constante, quase insistente. Então vi. A escada do sótão estava puxada. Ela não deveria estar ali. Casas assim raramente têm sótão acessível por escadas embutidas. Mas aquela estava aberta, convidativa, como se alguém houvesse subido momentos antes de eu chegar. Hesitei. Cada instinto dentro de mim gritava para dar meia volta e sair dali, mas minha maldita curiosidade de jornalista me empurrou para frente. Ajustei a câmera, ergui o flash e subi, pisando cuidadosamente nos degraus úmidos. O sótão era pequeno e escuro, com apenas uma janela suja, permitindo que a pálida luz da manhã entrasse. No centro, havia um colchão velho, uma cadeira tombada e restos de comida, pratos com resquícios envelhecidos, um cobertor jogado ao chão. Alguém esteve ali, recentemente, mas o que me fez recuar não foram os sinais de presença. Foi o chão. Não havia pegadas na poeira, nenhum rastro de saída. Era como se quem estivesse ali simplesmente tivesse desaparecido. Meu coração martelava dentro do peito. Senti um arrepio gélido subir pelo pescoço. Então, veio o ruído, as batidas, atrás de mim. Lá estava eu, em um sótão sem saída, sozinho. Ou não tão sozinho assim. Girei no lugar, a câmera tremendo em minhas mãos. Disparei o flash. Por uma fração de segundo, vi o contorno de uma figura retorcida, agachada no canto mais escuro. E seus olhos não refletiam a luz. A chuva castigava Salvador com uma fúria quase bíblica naquela noite. O céu riscava-se de relâmpagos e os trovões faziam tremer os vidros das janelas. Eu e meus amigos, Daniel, Júlia e Marcos, estávamos na casa da minha avó, no bairro de Nazaré. Era uma construção antiga, cheia de histórias de família, e servia como nosso refúgio para noites de conversa e vinho barato. A energia piscava como se ameaçasse fugir a qualquer momento, e eu me levantei para fechar a janela da sala. Foi quando notei algo estranho. Lá no fim da rua, onde ficava a velha casa dos Medeiros, um casarão colonial que todo mundo jurava estar abandonado há anos, todas as janelas estavam iluminadas. Não era uma luz fraca ou irregular, como seria de se esperar em uma propriedade vazia. Eram lâmpadas intensas, vibrantes, como se a casa estivesse em plena atividade. "Alguém mora lá agora?" perguntei, apontando. Meus amigos se aproximaram da janela e também viram. A expressão de Júlia se fechou imediatamente. "Isso não faz sentido", murmurou. "A casa está vazia desde que me entendo por gente. A casa era uma das mais antigas da região, construída no século XIX. Os boatos sobre ela corriam há anos. Diziam que alguém da família Medeiros tinha morrido ali em circunstâncias estranhas, e desde então, nenhum parente retornara. Outras histórias falavam de vultos nas janelas, objetos movendo-se sozinhos e gente que ouvia vozes ao passar pela rua deserta à noite. Superstições? Talvez. Mas naquela noite, com a tempestade martelando lá fora e as luzes claramente acesas, aquele mistério parecia mais real do que nunca. Ficamos observando por mais alguns minutos, até a chuva começar a amainar. Foi então que Marcos disse, num tom de quem tentava manter a calma: "Tem alguém ali?" Seguimos seu olhar e vimos
Uma silhueta estava parada atrás da cortina de um dos andares superiores da casa, estática. Apenas uma sombra sem rosto nos observando. Um calafrio percorreu minha espinha. Nenhum de nós se moveu. Ficamos ali, congelados, presos na ideia de que algo, ou alguém, estava naquela casa que não deveria estar habitada. A luz piscou novamente e, num intervalo entre os raios da tempestade, o vulto sumiu. Silêncio. O medo nos prendeu no lugar por mais alguns instantes. Não sabíamos se deveríamos continuar olhando ou simplesmente ignorar o que tínhamos acabado de ver. No fim, escolhemos o caminho mais lógico: esquecer aquilo e dormir. Mas a inquietação nos seguiu. O dia seguinte. A verdade na luz do sol. Na manhã seguinte, o céu estava azul e sem nuvens, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse existido. O alvoroço da cidade voltava ao normal, mas a sensação de que algo não estava certo ainda pairava sobre nós. Decidimos investigar. Fomos até a casa dos Medeiros a passos cautelosos. De perto, ela parecia ainda mais decadente do que de longe. As paredes descascadas e janelas quebradas mostravam que ninguém morava ali há muito tempo. A porta da frente tinha um cadeado enferrujado e não havia sinais óbvios de ocupação recente. "Como diabos vimos luzes acesas ontem?", sussurrou Daniel, apertando os olhos para ver se encontrava alguma pista. Mas foi Júlia quem tocou no detalhe mais inquietante. "Olhem para o chão. A grama alta e negligenciada deveria estar intocada, mas havia marcas nítidas de passos. Alguém ou algo tinha caminhado por ali recentemente. Um frio percorreu nossa espinha. A casa estava vazia há anos, mas alguém a tinha usado na noite anterior. O que vimos naquela janela? Quem acendeu aquelas luzes?" Uma rajada de vento soprou e por um segundo ouvimos o som distante de algo arranhando madeira dentro da casa. Talvez fosse o vento, ou talvez não. Nenhum de nós teve coragem de espiar pela janela. Apenas nos entreolhamos em silêncio e começamos a nos afastar. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Meu nome é Arthur Mendes. Sou jornalista do Diário do Paraná, especializado em casos policiais e desaparecimentos. Por anos investiguei histórias que beiram o inexplicável, mas nada me preparou para o caso de Alex Zanetti. A tempestade da noite passada fora uma das mais severas do ano em Curitiba. Ventos cortantes, trovões que pareciam explodir sobre os telhados e uma cortina de chuva que tornava impossível enxergar um palmo à frente. Quando amanheceu, a cidade ainda despertava sob um céu cinzento e eu já estava no encalço de um novo mistério. Às 8 da manhã, a notícia se espalhou. Um carro fora encontrado abandonado na BR-277, próximo ao Parque Estadual de Vila Velha. Os faróis ainda estavam acessos, a porta do motorista escancarada e dentro dele, um celular precariamente equilibrado no painel, ainda gravando uma mensagem interrompida por um grito abafado. A PRF chegou primeiro, depois veio a perícia, mas ninguém conseguia explicar o sumiço do motorista. O GPS do telefone revelava que o último destino registrado ficava a poucos metros dali, no meio de uma área agora tomada pelo barro e pela densa vegetação da reserva. Mas não havia pegadas, rastros ou qualquer indício de alguém saindo do veículo e caminhando por ali. Apenas a lama, profunda, escura e úmida. E um silêncio inquietante. Com um pouco de insistência, consegui acesso ao arquivo de áudio. Quando dei play, senti minha espinha congelar. "Estou aqui. Você tem certeza que este é o lugar certo? Não vejo nada além de... Espera. Que por... O resto foi um turbilhão de sons confusos. Um baque seco. A respiração ofegante. Um grito repentino e envolvendo tudo. Um rugido baixo, quase um lamento arrastado. Depois, silêncio.
Alex Zanetti nunca mais foi visto. O que causava ainda mais espanto foi o que descobri depois. Alex era fotógrafo e trabalhava numa investigação independente sobre desaparecimentos em áreas próximas à estrada de Paranaguá. Ele acreditava que algo conectava os casos das últimas décadas. Homens e mulheres que sumiam sem deixar vestígios. Alguns em circunstâncias bizarras, outros indo embora como se tivessem sido chamados por algo invisível. E agora, ele mesmo havia desaparecido. A BR-277, ligando Curitiba ao litoral, tem sua parcela de histórias sombrias. Durante anos, viajantes relataram aparições na estrada, sombras vagando pelo acostamento e vozes sussurradas em noites de tempestade. Alguns especulavam que tudo estava ligado às antigas tribos indígenas que habitavam a serra, cujas lendas falavam de espíritos vingativos e criaturas que andavam durante a noite. Outros acreditavam em algo mais recente e tangível. Histórias de pessoas que se perderam nas matas ao redor, atraídas por sussurros, como se a própria floresta as quisesse dentro dela. Conversando com um policial aposentado, ouvi algo que me inquietou. Você sabe que ali já foi local de muitos acidentes, né? Mas tem algo pior. Em 1986, um ônibus excursionista tombou naquela área à noite. Todos os passageiros morreram antes que qualquer socorro chegasse. Desde então, tem gente que jura ouvir vozes pedindo ajuda na neblina. Algo dentro de mim dizia que a chave para entender o desaparecimento de Alex estava lá, naquela lama, naquela floresta. Mesmo sob a advertência, decidi investigar sozinho. Às 11 da noite, estacionei meu carro próximo ao ponto onde encontraram o veículo de Alex. A estrada estava deserta, envolta por um nevoeiro espesso. Minha lanterna mal penetrava a escuridão. O silêncio era opressor. Apenas o vento, vez ou outra, arrastando os galhos das árvores. Caminhei pela lama, seguindo coordenadas que batiam com as do GPS de Alex. O solo úmido sugava meus pés, dificultando cada passo. Então, ouvi. Primeiro uma batida, como alguém correndo entre as árvores. Depois, um sussurro. Arthur. Meu sangue gelou. Virei para trás e vi. Algo se movia entre as árvores. Não uma sombra, não uma pessoa, mas algo maior. Alto, de formas não definidas, como se a neblina tivesse ganhado corpo e vida. Olhos que não estavam exatamente lá, mas que eu podia sentir sobre mim. Meu instinto ordenou fuga e não hesitei. Corri sem olhar para trás, tropeçando na lama, sentindo algo quase me agarrar. Ao chegar ao carro, bati a porta e liguei o motor em desespero. Mas antes de arrancar, ouvi algo do lado de fora, um grito abafado, o mesmo do áudio de Alex. Desde aquela noite prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria lá. Alex nunca foi encontrado, e as sombras daquela estrada ainda espreitam aqueles que ousam se aventurar solitários na escuridão.